Boa tarde a todos. Esta é a defesa de doutorado do professor Baltonato Teixeira Góes, cujo título é Formação do Educador Co-Investigador, Desenvolvimento da Coaprendizagem de Práticas Pedagógicas, Convergências entre Transdisciplinaridade, Aprendizagem, Mapeamento Cognitivo e Tecnologias, cujo orientador é o professor Júlio Wilson Ribeiro. Agradecemos a presença da banca do professor Márcio Vieira de Souza, da professora doutora Luciene Lopes da Silva, da professora doutora Maria José Costa Santos e da professora doutora Maria Iracema Pinho de Souza. Estas são algumas publicações realizadas durante o decurso do doutorado. Entre elas temos a utilização de mapas conceituais para auxiliar o mapeamento cognitivo da aprendizagem significativa ausabeliana, práticas da formação do educador co-investigador e inter-relações entre transdisciplinaridade, cognição e docência na coaprendizagem assíncrona e construção de conhecimentos e saberes. Introdução. Com a preocupação com o currículo das ciências, que se mantém com a visão tecnicista, de forma prescrita, descontextualizada, sem diálogo entre os protagonistas memorísticos, como um jogo de dados e formas. Na busca de ter um ensino e aprendizagem construtivista de modo colaborativo, para que os alunos possam construir e ressignificar novos conhecimentos, habilidades e competências de forma a pensarem como cientista utilizando um método científico. Para tanto, é necessário ter um ensino de ciências que procure superar a fragmentação dos conteúdos envolvendo uma metodologia transdisciplinar. Com a transdisciplinaridade se propõe um entendimento mais profundo do sistema da realidade, a qual é impossível de se ter compreendida de modo unidisciplinar, mas sim ancorando-se nas mudanças do nível de realidade, da complexidade e da lógica do terceiro incluído. Empregar de modo pedagógico as TICs. Realizar mapeamento por meio de softwares Semaptools, classificação hierárquica, implicativa e coercitiva, Iramutec e WordArt. Utilizar o software de simulação PET em atividades de práticas no laboratório de tecnologia educacional. O projeto Cronos Transdisciplinaridade e TIC, o desenvolvimento da aprendizagem, pesquisa e construção de saberes, que envolveu 2 pesquisadores e o seu orientando, o professor doutor Diniz, o professor Júlio Wilson como orientador e eu como integrante desse projeto de transdisciplinaridade. O projeto de pesquisa Cronos apresenta um aspecto empreendedor, utilizando múltiplas redes de colaboração, coaprendizagem e co-investigação entre os cursistas da disciplina Transdisciplinaridade TIC e o educador co-investigador. Temos aqui o mapa cognitivo das teses que envolveu o professor Dr. Diniz e a minha tese, em que eu me envolvi mais com as tecnologias, cognição, aprendizagem na docência, enquanto o professor Diniz, aprendizagem, transdisciplinaridade de tecnologias na docência. Como objetivo geral, temos analisar como os cursistas, durante os momentos de realização de uma prática pedagógica colaborativa de uma disciplina de doutorado em educação, sob a égide da docência transdisciplinar, estabelecem ressignificações e interrelações, e reconstrói múltiplos saberes entre conteúdos pedagógicos originários
de diferentes subcampos de conhecimento. Os objetivos específicos temos mediar as atividades pedagógicas dos cursistas, desenvolvidas em fóruns de discussão do AVA TeraDuc, com ênfase nos processos de aprendizagem de novos conhecimentos e saberes e no desenvolvimento da coaprendizagem. Analisar como os cursistas participantes fazem o uso cognitivo de software educativo de simulação em práticas, promovendo a integração pedagógica entre laboratórios tecnológicos, o laboratório de tecnologia educacional e o laboratório de práticas experimental em bancada. Mapear como os cursistas constroem interrelações do tipo hierárquicas e relacionais, a partir dos dados de campo coletados no solo TeraDuc. Para tanto, promovendo-se o processo de integração metodológica dos softwares de mapeamento cognitivo Iramutec e WorldArt, junto à técnica de categorização da ATD e do uso dos softwares de mapeamento cognitivo SHIC, desenvolvimento da análise qualitativa multidimensional. Também como objetivo específico temos promover o processo de integração metodológica dos softwares de mapeamento cognitivo WorldArt e Iramutec junto à técnica de categorização da ATD e do uso de softwares de mapeamento cognitivo SHIC no desenvolvimento da análise qualitativa multidimensional. Temos aqui o objetivo específico 5, em que se apresenta tanto na tese do professor Dr. Diniz como na minha tese. Promover a realização de processos qualificativos integrados ao uso de diferentes softwares aplicativos no sentido de facilitar o mapeamento e desenvolvimento dos estágios do projeto de tese e de sua escrita. Temos aqui as metas. Nessa tese estão expostas figuras, por exemplo, como na figura 3.4.1.2, em que 3 representa o capítulo, 4 a seção, 1 a subseção e 2 a figura da subseção. Temos aqui um mapa mental da estrutura da presente tese, que consta de 5 capítulos. Primeiro, introdução. 2, fundamentação teórica. 3, procedimentos metodológicos de investigação. 4, resultados de discussão. 5, conclusões e sugestões. Além disso, referências, apêndices e anexos. Fundamentação teórica. Temos aqui um mapa conceitual do capítulo de fundamentação teórica, resultando formas das interações entre os conceitos mais significativos. Aqui temos um menu de palavras do capítulo 2, fundamentação teórica gerada a partir do software WorldArt, onde se apresenta como palavra de destaque a palavra aprendizagem, que se destaca pela sua maior frequência. Perspectiva disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar no contexto da educação e da pesquisa. Vemos aqui 5 representações que envolvem os pilares para métodos e modelos transdisciplinar: nível de realidade, complexidade, logo em terceiro incluído. Nível da realidade e da perspectiva transdisciplinar: macrofísico, virtual, microfísico. E a lógica do terceiro incluído, PASCO: estado A, estado não A, estado T, o terceiro incluído. Aprendizagem significativa ausubeliana: modo conceitual de alguns pressupostos da teoria ausubeliana mais relacionáveis à proposta da presente tese, em que se destaca esquema geral de aprendizagem, condições para ocorrer aprendizagem significativa, método ou abordagem instrucional, processo de ensino, assimilação, estratégia instrucional e avaliação. Técnicas, mapeamento cognitivo no contexto da educação e pesquisa do século XXI. Mapa conceitual dessa subseção.
Tecnologias, mapeamento cognitivo do contexto da educação, pesquisa do século XXI. Tecnologias, construtivismo, mídias sociais e educação aberta. Softwares de mapeamento cognitivo e da aprendizagem e pesquisa. Integração metodológica e técnicas de mapeamento cognitivo e pressupostos da aprendizagem significativa ausubeliana. Técnicas, construtivismo, mídias sociais e educação aberta. De acordo com a Serra e Okada, os recursos educacionais abertos são estratégias de criação, recriação e difusão de conceitos com fins educativos, permitindo a realização da educação em qualquer nível de modalidades. Com a web, por meio das mídias sociais, o modo de compartilhar conhecimento e as tecnologias digitais móveis cada vez mais contribui para proporcionar a democratização, o partilhamento e o uso da REA. Desse modo, a dimensão do espaço assíncrono favorece aos cursistas desenvolverem novas possibilidades interacionais, como a emergência de uma maior autonomia e do aprender na reflexão e depuração, para que seja maturado o decurso dos processos da coaprendizagem e cointegração, o que favorece a reconstrução de novos significados a serem aprendidos. Nesse quadro temos as técnicas de mapeamento cognitivo cartográfico de investigação da tese, cujos softwares foram CIMEPTools, Chic, Rabotec, WordArt, Xminder 8 e o Web Endereço e o Google School. Nesse quadro existe a coaprendizagem baseada com investigação com as características do contexto, cenários de investigação de interesse dos participantes, conteúdo selecionados e construído durante o processo de investigação decorrente da parceria, status do conteúdo personalizados, acesso portátil e móvel, acesso aberto, múltiplo e flexível, design educacional, metodologia de incentivo, sistemas ontológicos, metacognição, metadados. Papel do educador, codificador, orientador nas diversas etapas da pesquisa, avaliador, crítico, construtivismo, papel do aprendiz, pesquisador, colaborador, cientista, coaprendiz, autoria múltiplas, coautorias, copyright, licença metodológica de dados abertos, recursos educacionais, aplicativos inteligentes, tecnologias, avaliação, tecnologias semânticas, móveis, personalizadas, analíticas e avaliação científica, revisão dos pares. Tese e a transdisciplinaridade. O mapa conceitual a seguir relaciona a tese à transdisciplinaridade através dos níveis de realidade, da complexidade, da lógica circular. Nessa tese existiram o formador coordenador, o formador co-investigador, alunos cursistas e equipe da mediação pedagógica. Então, nesse mapa conceitual, temos os papéis pedagógicos e co-investigador dos cursistas participantes da disciplina. Metodologia. Classificação da metodologia da pesquisa da tese. Da natureza aplicada na forma da abordagem do problema qualitativa, dos objetivos exploratórios, dos procedimentos técnicos e coleta de dados de campo, pesquisação com traços de pesquisa participante através de mapeamento cognitivo, usando os softwares aqui descritos. Técnica da análise textual discursiva, que envolve análise de conteúdo, análise de discurso, por meio de uma espiral de análise nas seguintes etapas: unitarização,
categorização e metatexto. Mapa conceitual a respeito do software Simeptus, que é uma técnica de mapeamento cognitivo. SHIC, classificação hierárquica, implicativa e coesiva, que é uma técnica de mapeamento cognitivo de dados multidimensionais. Tem como entrada tabulando uma planilha Excel, onde a primeira coluna se coloca os participantes e a primeira linha as categorias. Tem como saída de dados índice de similaridade e árvore de similaridade, que é a associação entre as categorias. A metodologia empregada para se proceder à utilização do software SHIC, que consta em 7 etapas: escolha do solo de discussão, análise textual discursiva, metatexto das categorias, a validação das categorias, preparação para os dados de entrada, processamento de dados, gerando árvore de similaridade, índice de similaridade, grupo ótimo e metatexto. A metodologia de utilização do software Iramotec, constando de 8 etapas: instalar o software estatístico R, instalar o software Iramotec, copiar e colar no bloco de notas o corpus da tela, codificar cada mensagem do fórum de discussão, realizar uma revisão no corpus, executar o software abrindo o bloco de notas, executar para analisar a classificação hierárquica descendente, gerando os dedogramas e metatexto. Temos aqui a metodologia empregada na utilização do software WordArt, que consta de 9 etapas. Mapa conceitual envolvendo diferentes funcionalidades utilizadas junto às práticas no AVA Teraduc. Apresenta a espiral de aprendizagem, que envolve a descrição, execução, reflexão e depuração. A interação entre aprendiz e computador utilizando um sistema de propagação, simulação aberta. Resultados e discussão. Contexto da disciplina pesquisada, em que foi utilizado o AVA Teraduc por fóruns de discussão do AVA, realizada a disciplina Transdisciplinaridade TIC e o educador codificador, para auxiliar o desenvolvimento de atividades pedagógicas de estudo co-investigativo. Durante a disciplina foram elaborados 9 fóruns, constando de 704 postagens durante todo o curso. Entre os 9 fóruns foram escolhidos 4 fóruns. Fórum 2, mapas conceituais em projetos e atividades. Fórum 6, integração de atividades de educação em ciências utilizando TIC, uma experiência na formação continuada de educadores do ensino médio. 8, escolarização aberta através da coaprendizagem e co-investigação com mapas do conhecimento e recursos educacionais abertos. 9, transdisciplinaridade, integração entre o uso da análise textual discursiva e o software SHIC no mapeamento cognitivo e desenvolvimento da pesquisa.
Para essa abordagem de defesa de tese, está sendo utilizado o Fórum 2, mapas conceituais em projetos de atividades pedagógicas. Nessa figura temos a disponibilização do material pedagógico da ferramenta material de apoio da plataforma Teraduc para inicialização do Fórum de Discussão Teraduc. Bom, nesse fórum foi analisado o artigo Mapas Conceituais em Projetos de Atividade Pedagógica, da professora Okada, de 2008. E temos aqui um mapa conceitual que envolve vários conceitos abordados. Aqui temos as postagens que se verificou entre o dia 24 de fevereiro a 8 de março em destaque. Mas houve ainda no dia 10 de março e no dia 21 de março, constando em 60 postagens. Temos aqui a nuvem de palavras do Fórum de Discussão Teraduc 2, que se destaca a palavra mapa, sendo uma palavra de maior frequência empregada pelos cursistas. Dendrograma do Fórum de Discussão 2. Nesse dendrograma, em que foi usado o Fórum de Discussão, ao ser gerado pelo Irabotec, emergiu 4 classes, em que cada classe está apresentando assim as palavras em que o software se destacou. Tomando com base as palavras dos fóruns geradas nas classes, estabeleci algumas frases da classe 1, aprendizagem conceitual significativa com suporte teórico de Ausubel através de mapas. Aula presencial ou virtual em ambiente virtual Teraduc com características colaborativas com aprendizagem. Mapeamento da escrita, registros através de representação gráfica e hierárquica de conceitos. Compreender a estrutura cognitiva do aprendiz, visualizando o novo conhecimento existente significativo abordado, em que o subcorpo A denominei aprendizagem construtivista e o subcorpo B, mapeamento cognitivo. Bom, o quadro seguinte tem as categorias dedutivas geradas a partir dos fóruns, mas que se utilizou as nuvens de palavras e os dedogramas como organizador prévio para tanto. Temos assim a categoria 1, mapa conceitual, favoreceu o ensino e aprendizagem. Categoria 2, mapa conceitual, são consideradas ferramentas didáticas e pedagógicas. Categoria 3, mapas conceituais são embasadas no paradigma construtivista. Categoria 4, mapa conceitual, possibilitam conexões entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento. Categoria 5, mapa conceitual, permitem maior flexibilidade e dinâmica entre o texto e o escrito. Categoria 6, mapa conceitual, são considerados potencializadores na ressignificação
de conceitos. Nesse texto, é um texto que envolve o software chic, onde se planificou, através da planilha Excel, as categorias e os sujeitos, atribuindo 1 onde existe associação entre o sujeito e a categoria, e 0 quando não tem relação entre o sujeito e a categoria. Lembrando que na primeira coluna está apresentando os sujeitos e na primeira linha as categorias. Temos a abssimilabilidade do fórum 2, gerado pelo software chic, que utilizou o fórum de discussão, que representa a integração entre os cursistas da disciplina em estudo durante o doutorado, gerando assim uma classe com 5 níveis, onde o nível 1 apresenta a categoria 2, a categoria 5, que envolve maior índice de similaridade. Então, a partir da saída de dados do software chic, exibem-se a seguir os valores numéricos dos índices de similaridades de cada nível referente à abssimilabilidade no fórum 2, que estão a seguir apresentados. Elas se entrelaçam, dando a esta pesquisa uma nova visibilidade de análise, rompendo gaiolas epistemológicas da busca de avaliar indícios de aprendizagem em interface aberta fora de discussão Ava-Teleduc, diante da complexidade e multidimensionalidade do ciclo hermenêutico interpretativo das categorias envolvidas nas abssimilabilidades do Chic, que foram obtidas como formas de organizadores prévios, por meio das nuvens de palavras e dos ideogramas de cara fora, que é um ambiente interativo baseado na ação, reflexão e depuração. Para emergir a luz de palavras, foi usado o artigo Mapas Conceituais em Projetos e Atividades Pedagógicas, em que o formador co-investigador postou como atividades na interface aberta fora de discussão Teleduc, no dia 28 de fevereiro de 2018, que é um material de apoio pedagógico potencialmente significativo, sendo este de conteúdos lógicos e psicologicamente significativos. Esta nuvem de palavras apresenta uma imagem que é não linear e hierarquizada de palavras com maior frequência, que são denominadas keywords, que pode promover interrelações geométricas, que é um recurso com potencial pedagógico educativo para motivação e capacidade criativa e colaborativa dos cursistas na busca da aprendizagem significativa auswelliana, que foi empregada nas práticas ocorridas durante as disciplinas do doutorado sob a tutela do formador coordenador, professor Júlio Wilson, em que o formador co-investigador, professor Baltonar, participou, atuando como educador co-investigador. Com a lógica do terceiro incluído de Stephen Lupasco, que introduziu o estado T passando a ser A, não A e T, segundo a figura 2.1.3, que deixa de ser o princípio da dualidade A e não A. Da lógica clássica, o dedograma da classificação hierárquica descendente do fórum de discussão Teleduc 2, figura 4.4.1.7, foi elaborado. Além disso, esse dedograma tomou como base o dedograma da classificação hierárquica descendente da interface aberta fora de discussão Teleduc 2, figura 4.4.1.5, que se destaca os conjuntos de palavras organizadas em suas 4 classes. Temos aqui
o dedograma do Fórum Discussão 2. Para Rodrigues, a transdisciplinaridade é necessária à interação entre o sujeito e o objeto, que ocorreu com a elaboração do dedograma da figura 4.4.1.7, por meio do dedograma da figura 4.4.1.5, que possui uma realidade multidimensional, que surge da compreensão de rejeição e atração, na possibilidade de inclusão do terceiro para a formação das classes. Para a constituição da figura 4.4.1.7 foram necessários movimentos de análise, que se parte do geral para o específico, diferenciação progressiva e de síntese, reconciliação integradora, que se parte do específico para o geral, tomando como base a figura 4.4.1.5. Como organizador prévio para a elaboração do ideograma, foi estudado também o artigo Mapas Conceituais em Projetos de Atividade Pedagógica, em que o coordenador, postou como atividades na interface aberta Fórum Discussão, TeraDoc 2, sendo uma educação B-Learning. Na perspectiva ausubeliana, se pode caracterizar o modo de produção do dedograma, tendo característica idiosincrática, em que se faz necessário a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa, para desenvolver novos planos de percepção da seguinte maneira: aprendizagem por descoberta, em que os conteúdos são percebidos e desvendados por parte dos aprendizes, sendo substantiva, não arbitrária e não literal. Aprendizagem proposicional provoca conferir significado de novas ideias expressas na configuração de uma proposição combinatória, quando não existe correlação hierárquica, nem subordinadamente, nem superordenadamente entre ideia, conceito ou proposição na estrutura cognitiva do aprendiz. Fazer um dedograma como da figura 4.4.1.7, um aprendiz, como o educador coeducador dessa tese, se enquadra no critério de avaliação ausubeliana, que, de acordo com Ausubel, a avaliação da aprendizagem é significativa quando quem realiza pode comentar ou escrever ou digitar sobre um novo conhecimento adquirido, diferenciar ideias e perceber relações entre elas, solucionar tarefas sequencialmente dependentes e desenvolver problemas novos e não familiares. Para tomar como referência para as conclusões e sugestões dessa pesquisa, será utilizada a interface aberta Fórum Discussão Aba TeraDoc 2, tendo no quadro 5 pontos a apresentação das palavras da figura 4.3.1.1, que é uma nuvem de palavras, e das palavras da figura 4.4.1.7, que é um dedograma, que se apresentam interligadas, mostrando assim que existe um entrelaçamento entre a nuvem de palavras e o dedograma. Temos aqui o quadro que apresenta a relação entre o dedograma e as nuvens de palavras do Fórum 2. Percebe-se que no quadro 5.1 que a nuvem de palavras se entrelaça com o dedograma. Veja, como exemplo, classe 1. Aprendizagem conceitual significativa com suporte teórico de álgebra através de mapas. Na figura 4.4.5 se vincula com as
algumas palavras da nuvem de palavras da figura 4.3.1.1, que são aprendizagem, álgebra, conceituais, mapa e significativa, que se percebe também na classe esse entrelaçamento na classe 2, classe 3 e na classe 4. A árvore de similaridade 4.5.1.1 é uma hierarquia de tipologias das argumentações dos cursistas, que mostra graficamente as categorias estruturadas em classes e subclasses, e de forma hierárquica e relacional, do Fórum de Discussão TeleDoc 2, geradas através da classificação hierárquica implicativa coesiva SHIC. Segundo a árvore de similaridade figura 4.5.1.1, multidimensionalmente e complexamente, todos os nós são como pontos de um rizoma, em que um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um dos seus traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza. Ele põe em jogo regimes e signos muito diferentes, inclusive estados de não signos, fazendo com que o educador co-investigador realize um mapeamento cognitivo na perspectiva da lógica do terceiro incluído. Na árvore de similaridade, figura 4.5.1.1, percebe a interface aberta fora de discussão alvo TeleDoc 2, cujo campo de conhecimento e aprendizagem, que abrange o título e as subclasses de categorias que interrelacionam de caráter caótico, rizomático e não lineares, do eixo temático mapa conceitual aprendizagem, são mapa conceitual favorecer o ensino e aprendizagem, mapa conceitual são consideradas ferramentas didáticas e pedagógicas, mapa conceitual são embasado no paradigma construtivista, mapa conceitual possibilita conexões entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento, mapa conceitual percebe maior flexibilidade e dinâmica que o texto escrito, mapa conceitual são considerados potencializadores da ressignificação de conceitos. Temos aqui novamente a árvore de similaridade do Fórum de Discussão 2, gerada pelo SHIC. Metodologicamente se empregou a análise textual discursiva ATD no mapeamento da análise, interpretação, compreensão da interface aberta Fórum de Discussão discursivo 2, em suas postagens, em que a priori suscitou-se como organizou prévio as nuvens de palavras e o ideograma do respectivo fórum, em que a ATD se expressou através da construção de uma espiral de análise, a qual ocorre na forma de 3 etapas: unitarização, categorização e a produção de metatexto. Para fazer uso das categorias e em seguida concretizar o metatexto, é necessário o processo de covalidação das categorias, que o covalidador externo, o professor Dr. Mário Jorge Nunes Costa, pode requerer a revisão delas. Contudo, para a realização do metatexto é necessário realizar análise qualitativa multidimensional, AQM, dos dados obtidos pelo SHIC. Nesse quadro apresenta o entrelaçamento entre o dedograma e as categorias. Para tomar como referência para as conclusões e sugestões dessa pesquisa, foi utilizada a interface aberta Fórum de Discussão alvo TeleDoc 2. No quadro 5.2 apresenta as classes do ideograma e as categorias da árvore de similaridade. O que se pode perceber nessa pesquisa é que existe uma probabilidade de entrelaçamento entre estes dois meios de aplicativos computacionais. Como se pode verificar, a nuvem de palavras do ideograma, a árvore de similaridade, se mostra como alternativas de análise na busca da lógica de ser incluído, de acordo com a física quântica, quando se verifica
aprendizagem significativa weberiana entre os cursistas, visto que se verificou compatibilidade entre eles, ao expor a conexão entre a teoria e as postagens dos cursistas. O formador co-investigador, o Baltônio Teixeira Góes, na procura da sua formação de um educador co-investigador, em seu exercício de ação e prática docente, conforme suas visões epistemológicas e ontológicas, durante o seu doutorado, superou o paradigma da lógica binária e infringiu a disciplinaridade sob o amparo da lógica do terceiro incluído. Durante o desenrolar da tese, o formador co-investigador, Baltônio Teixeira Góes, se considerou com as categorias do educador co-investigador, conforme a figura se encontrou. Temos aqui as características pedagógicas e co-investigativas do educador co-investigador. Por fim, temos as referências, entre elas Ausubel, Almolode, Almeida, Arraes, Azevedo, Brasil, Borges, Buzan, Camargo, entre outros. Chegamos assim ao final dessa apresentação de defesa de tese doutoral. Agradeço a todos a participação e a presença.